Eu lembro que quando eu tava grávida, sempre aparecia uma pessoa pra perguntar assim: nossa, você tem certeza que tem só uma criança aí dentro? Sua barriga tá grande, né? Eu falava assim: pois é, na verdade tem duas pessoinhas aqui dentro. Tem o meu bebê e tem o baconzinho, que é o irmãozinho dele de banho. Ele tá ali pra fazer companhia, pra deixar o espaço mais aconchegante. É verdade que você vai ouvir palpite. Olá, pra você que não me conhece, eu sou Luciana Daulísio. O assunto do vídeo de hoje, na verdade, não diz só respeito a quem é mãe. Diz respeito a todo mundo, porque em algum momento da vida, todo mundo já teve que conviver com palpite ou em algum momento foi julgado. E nem sempre é por mal. Às vezes a gente julga porque tem uma opinião diferente, às vezes a gente julga por instinto, às vezes a gente julga sem nem perceber que a gente tá julgando a outra pessoa. Só que com as mães, isso é muito complicado. Pra vocês terem noção, recentemente foi feito um levantamento que constatou que cerca de 70% das mães já se sentiu julgada ou cobrada em algum momento. Se você faz parto normal, vai ter alguém que vai dizer: pra mim isso é coisa de índia, podia ter feito tudo programado, deixar tudo lá embaixo bonitinho e resolveu fazer isso só pra aparecer. Sofrimento desnecessário, viu? Se você faz cesárea, fica pensando só na estética e não pensa na saúde do bebê, tá entendendo? Pra mim isso é coisa de gente fraca, gente que não aguenta a pressão. Se você divulga uma ou outra foto do bebê, talvez você ouça: nossa, que absurdo, fica expondo a criança dessa forma. Mas se você nunca publica foto, que antissocial, daqui a pouco fica aquela criança toda fresca, enjoada, chata. Se você decide parar por um tempo, ou até definitivamente, para se dedicar ao papel de mãe, nossa, abdicou da própria vida, da própria carreira por causa de criança, olha, pra mim, isso aí é machismo, tá? Mas se você trabalha porque você precisa, ou simplesmente porque você ama o que você faz, ou porque você quer ter o seu próprio dinheiro, você também escuta. Pois é, né? Agora tá na moda terceirizar a educação dos filhos. Tem uma coisa que me incomoda profundamente e que eu não sei se é só impressão minha. Pode ver, o número de críticas relacionadas à mãe é muito maior que o número de críticas relacionadas ao pai. Não é à toa que quando o pessoal tá lá no estádio xingando o juiz e tal, o pessoal xinga a mãe, não xinga o pai. E eu sempre fico muito bolada com isso, porque o papel de educar uma criança é dos dois. Então eu já acho que começa errado por aí. Outra coisa, não existem pais perfeitos. Você pode fazer zilhões de cursos. Você pode ler milhões de livros. Você só vai descobrir realmente o que é ser mãe e o que é ser pai quando aparecer aquela pessoinha ali. Até porque aquela pessoinha, ela tem uma personalidade. E às vezes, por conta dessa personalidade dela, você vai ter que mudar tudo que você havia planejado na sua cabeça. Exemplo, antes de o Davi nascer, eu peguei um berço emprestado. Usei praticamente nunca. Comecei usando Moisés, depois eu comecei a usar um cercadinho ao lado da minha cama. E hoje em dia, o Davi, ele dorme num colchão inflável. Isso mesmo, no colchão inflável que fica ali no chão, tipo uma cama montessoriana no quartinho dele. Eu comprei esse colchão para uma viagem em família que nós fizemos. Só que o colchão é tão gostoso, é tão prático, é tão leve, que eu falei assim, gente, é a cama que eu preciso. E cara, ele ama o colchão, ele chega assim e se joga no colchão. Eu havia planejado isso? Jamais. Ou seja, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra, porque cada pessoa tem uma realidade diferente, cada bebê é um bebê diferente. Então a gente também tem que aprender a acolher as diferenças. Um detalhe importante: não dá pra saber o que se passa na vida da pessoa até você ocupar a posição dela. Isso, gente, eu tô falando considerando assim, que você tenha toda a boa vontade, que você tenha toda a empatia com o que aquela pessoa tá vivendo. Exemplo clássico, aquela criança que chega maravilhosa e se joga no chão e fica se debatendo. E a gente olha quando a gente não tem filho e a gente fala: se fosse meu filho, né, não deixaria isso acontecer. Até que chega um momento que o seu filho, ele começa a manifestar a personalidade dele. Ele começa a querer dizer não pra tudo e aí, ele se joga no chão pela primeira vez. Pode rolar, sei lá, uma vez só na vida, mas sempre quando a criança se joga no chão pra fazer malcriação,
nunca é naquele lugar quieto. É sempre num supermercado, num banco, né? Naquele lugar que tem bastante gente e as pessoas ficam olhando, você fica assim com vontade de ser engolido pela terra de voltar, você não sabe onde enfiar sua cara. Mas é um rito de passagem, gente. Acontece com todo mundo. Outro exemplo clássico. Olhava um pouco torto pra ela, até chegar o dia em que eu precisei da galinha pintadinha pra conseguir jantar. Porque, gente, quando a gente vira mãe, às vezes comer, beber água, ir ao banheiro, passam a ser assim, detalhe, às vezes a gente se esquece dessas coisas, tá? E o pior não é isso, é que às vezes, sem querer, a gente acaba decorando as músicas por osmose e a gente começa a cantar o Raio da Mariana. Viva Mariana, viva Mariana. Você tá fazendo uma parada nada a ver. Isso, na verdade, é uma praga jogada pelos nossos pais, que ficaram ouvindo música da Xuxa durante a nossa infância e passaram isso adiante. Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Eu tenho uma teoria de que existe uma diferença entre o julgamento, o palpite e a dica. O julgamento é aquele comentário que não agrega nada. É tipo aquele lance da barriga que eu falei no início. Porque, repara, a pessoa ela só disse de uma forma fofa que eu estou gorda e pra isso eu já tenho meu espelho em casa, correto? O palpite, ele é tipo uma sugestão, só que geralmente ele é feito com as palavras erradas ou na hora errada. Então a pessoa, ela não tem vontade de absorver aquela informação. Você pode ver, ninguém fala, nossa, que palpite maneiro. O palpite sempre é uma coisa desagradável. E a dica é quando alguém te passa uma sugestão ou uma informação na hora certa, de uma forma bacana. Então você fala, nossa, gostei, vou absorver isso. Ou de repente nem faz parte da sua realidade, mas você escuta e fala, pô, beleza, valeu. Uma coisa que eu vejo e me incomoda um pouco é que algumas mães, elas ficam numa postura muito defensiva, até por ouvir muita coisa chata. E aí, por conta disso, quando alguém chega pra falar alguma coisa, elas chegam dando a maior patada. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa não falou algo por mal. Algumas pessoas, por exemplo, fazem comentários com base no que elas viveram. Por exemplo, a posição do neném dormir. Antigamente falavam pra colocar o neném de bruço. Depois começaram a falar pra colocar o neném de lado. Hoje se fala que tem que colocar o neném de barriga pra cima. Só que repara, as pessoas elas não são obrigadas a saber que a regra mudou. Não necessariamente uma pessoa do ciclo delas teve um bebê. Tem casos também em que a pessoa tem uma boa intenção, dá pra ver. Só que essa pessoinha é sem noção ou ela não tá num dia bacana. Nesse caso, tenta tirar lá do fundo do seu eu aquele pouquinho de ternura, aquele pouquinho de paciência pra lidar com esse ser humaninho. Ele não é um caso perdido. De repente mandar um poxa, bacana. Ou então, poxa, que pena que isso não dá pra mim. Agora, se a pessoa não agrega, se afasta. Mas se afasta com elegância, tá, gente? Porque uma coisa é a gente dar um corte. Outra coisa é a gente ser extremamente rude e grosseira. São duas coisas bem diferentes. Essa parte da grosseria você guarda assim só pra situações muito extremas, sabe? Tenta não usar, isso é pra vida em geral. Qualquer coisa, canta dentro de você aquela música. É mais pra ser assim um tipo de mentalização. Canta pra você, tipo um mantra. Não canta pro outro não, que senão é grosseria da mesma forma. Se você é a pessoa da dica, eu sugiro que você faça pra você mesmo algumas perguntas antes de dizer o que você tem pra dizer. Eu gostaria que dissessem isso pra mim. É a hora certa de falar? É o jeito certo de falar? Eu tenho conhecimento de causa pra dizer o que aquela pessoa deve fazer? É algo que tem influência direta no bem-estar da criança? Se uma dessas respostas for não, especialmente a última, o que eu sugiro? Guarda essa coisinha no seu coração, guarda com você e medita. E só diz até o momento em que pelo menos uma das respostas, ou melhor, duas das respostas
forem sim. E aí, gente, vocês acharam que eu falei muita besteira? Vocês concordam comigo? Vocês ficaram com vontade de me xingar? Ai, gente, me xinga não. Poxa, eu faço tudo pra ser tão legal. Enfim, manifestem o que vocês sentiram com esse vídeo lá nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre esse assunto. Lembrando que toda semana aqui no canal tem vídeo novo. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações, de clicar no sininho pra você saber quando tem vídeo novo na área. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia de vocês. Sugiram temas, quero muito saber o que vocês querem ver aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!